De volta com Viver Bem, falando sobre doenças reumáticas. Reumatismo, você de casa com certeza já ouviu falar neste problema, que trata-se, na verdade, de um grupo de doenças. Estávamos falando há poucos das principais. Queria destacar aqui só mais algumas doenças, doutora, porque teve aquelas que a senhora falou que está ligada a uma questão um pouco de imunidade, se eu não entendi Isso bem. mesmo. Queria que a senhora explicasse pra gente. Certo. Então, nós temos a gota. A gota, ela está relacionada a um aumento excessivo do ácido úrico e é uma das poucas doenças que tem relação com a alimentação. Então, a gota, geralmente, ela está relacionada com uma proteína que vem das purinas, que estão muito relacionadas com carnes. Então, realmente, quando o paciente ele come um pouco mais excessivo de carne, ele pode ter uma crise dessa doença aí que chama gota. Então, as outras doenças realmente não estão ligadas à alimentação. Essa é uma das poucas doenças que a gente pode tratar dessa forma, realmente diminuindo o consumo desse tipo de alimento. E o lúpus é uma doença clássica, autoimune, que é como se o seu organismo ele tivesse uma desordem. Os anticorpos, que geralmente são produzidos para que protejam o nosso corpo, ele é produzido de uma forma excessiva e o seu organismo interpreta de uma forma errônea. Ele começa a atacar o seu próprio organismo, certos órgãos específicos, rins, cérebro, o coração, isso pode Essa acontecer. seria então a diferença do lúpus para a maioria das outras doenças reumáticas? Doenças não autoimunes, sim. Várias doenças reumáticas são autoimunes e o mecanismo é mais ou menos parecido, sendo que cada doença ela afeta determinados órgãos mais especificamente. Eu queria convidar a senhora para sentar novamente. A gente estava conversando no intervalo, doutora. Nós sabemos as causas do reumatismo, mas há hábitos do nosso dia a dia, como o próprio WhatsApp que a senhora citou, que devemos evitar, que podem contribuir para uma vida mais saudável, para evitar um reumatismo precoce. Pode citar alguns deles para o pessoal de casa, né? Não compartilhar apenas comigo, mas com o pessoal de casa também, doutora. Com certeza. Então, o WhatsApp é um exemplo clássico. Ter mais cuidado da posição, realmente evitar um pouco mais, procurar fazer mais ligações. Procurar não atrapalhar com o laptop na cama. Isso realmente pode causar uma tendinite de membros superiores relacionada a determinadas posições. E se você trabalha com esse tipo de profissão, que tem que ficar sentado o dia inteiro, então realmente alternar, levantar durante 10 minutos, procurar fazer um alongamento dentro do próprio ambiente de trabalho, antes de começar a trabalhar. O e LER após terminar. Uma doença reumática? Sim, pode ser considerado uma doença reumática, sim. E geralmente é causado pelo esforço repetitivo. Então, isso daí, se você tem que trabalhar naquela situação, então você tem que fazer medidas de prevenção. Então, são alongamentos antes e posterior à sua jornada de trabalho. Isso tudo, com certeza, vai as ginásticas laborais em algumas empresas, né, grandes empresas que executam algum tipo de atividade, ela é implantada ali para evitar um agravo na saúde do trabalhador. E evita, com certeza. E seria o ideal que todas pudessem disponibilizar disso? Seria o ideal. Então, como infelizmente nós não temos isso na maioria das empresas, mas a pessoa pode ter consciência e realmente estabelecer isso para o seu dia a dia. Agora, tem outra expressão que a gente ouve bastante, doutora, mas nem todo mundo entende. O reumatismo no sangue. Ele existe reumatismo no sangue? O que seria isso? O reumatismo no sangue é um dito popular também, de antigamente, quando existiam poucos exames laboratoriais que pudessem diagnosticar a doença. Então, se faziam alguns exames, que são exames não específicos, exames de provas inflamatórias, eles realmente vêm alterados. Então, nessa época, aí falavam, você tem um reumatismo no sangue, porque não sabia dizer exatamente que tipo de doença que era, mas estava provado de que existia um componente inflamatório. Então, aí vem essa questão popular. Mas realmente não, né? E muitas vezes esses exames eles estão alterados e não estão relacionados com doenças reumáticas. São relacionados a algum processo infeccioso, transitório. Então hoje você faz, o exame é alterado, amanhã ele já não é mais. Então essa questão do reumatismo do sangue realmente também é apenas uma expressão. É uma expressão popular, sim. E com um grupo tão grande de doenças, doutora, como é que a gente faz? Que tipo de diagnóstico é feito para que tenha-se um diagnóstico 100% preciso? Que exames podem ser realizados nas principais doenças ali, por exemplo?
Então, Renata, olha, infelizmente não há um exame específico para doença reumatológica. Você tem que avaliar o paciente como um todo. A história clínica ela é muito importante, então é muito importante conversar com o paciente, ver o que ele queixa e realmente presenciar as alterações físicas que ele apresenta. E aí, em conjunto, alguns exames laboratoriais que não devem ser feitos aleatoriamente, pois 30% da população podem ter esses exames positivos e serem pessoas completamente saudáveis ou que nunca vão apresentar nenhuma doença reumatológica. Então, infelizmente, ainda não há um exame que possa predizer uma doença reumática. Então, diante de um quadro clínico crônico, que se passa de mais de 4 semanas, você pede determinados exames e eles nos ajudam a diagnosticar. Mas tudo isso, na verdade, a partir da conversa com o especialista. Com certeza. Esse é o mais importante, é a conversa com o especialista, ver exatamente o que o paciente sente e o que ele apresenta. É o mais importante do diagnóstico. E esse grupo de doenças tem cura? A doença reumática, ela tem cura? Tem tratamento para melhorar a qualidade de vida ou até para zerar a doença? Alguns são mais de 200 doenças, então algumas doenças sim têm cura, tendinites, as doenças de partes moles de uma forma geral, elas têm cura sim. As doenças autoimunes, infelizmente, não. São doenças que não têm cura, mas que podem ser muito bem controladas e hoje em dia a gente tem várias medicações que podem ser usadas e a pessoa pode ter uma qualidade de vida boa e por bastante tempo. Tá certo. Pausa rápida. Você de casa aproveite para beber uma água e retorne conosco. Hoje estamos falando sobre doenças reumáticas. Viver Bem volta já.